Então, além de cair na prova aí uma questão sobre estudo analítico de lentes, no caso, um microscópio bem trabalhoso, né? A prova da IAR também contemplou uma questão de estudo analítico de espelhos, e é bastante parecido com o estudo analítico de lentes, inclusive as fórmulas são as mesmas, tá? Bom, a questão que eu estou dizendo é a seguinte. Quando um objeto real foi colocado perpendicularmente sobre o eixo principal a 20 centímetros do vértice de um espelho côncavo, tá? Não se observou a formação de imagem. A imagem imprópria, portanto, tá? A imagem desapareceu. Então, decidiu afastar o objeto a 40 centímetros do ponto no qual o objeto foi inicialmente colocado, mas mantendo o objeto sobre o eixo e à frente da superfície refletora. Continua sendo um espelho côncavo aí, tá? Nessa nova situação, qual é o valor do aumento linear transversal observado? Bom, vamos calcular, né, direto essa questão e vamos lembrar algumas coisinhas de teoria, tá? Então, primeiro eu vou desenhar aqui um caso, né? Que é o seguinte, a gente tem aqui um espelho côncavo, tá? Espelho onde a gente está na parte interna. A gente tem lá os elementos do espelho que são o vértice, o foco e o centro desse espelho. E o objeto foi colocado ali a 20 centímetros do vértice do espelho. Então, a gente não sabe qual é a distância focal, a princípio, né? Claro, a gente vai descobrir, né? Por contexto. Mas a gente não vou colocar o objeto em algum lugar aqui, porque, né, eu precisava saber a distância focal para saber se ele está mais próximo do espelho do que do foco ou mais afastado, tá? Agora, gente, quando ele disse que quando ele colocou o objeto a 20 centímetros do espelho e não teve informação de imagem, ele está dizendo basicamente que ele colocou o objeto em cima do foco. Na teoria dos espelhos, no espelho côncavo em particular, quando você coloca um objeto em cima do foco, não há formação de imagem, né? A gente diz que a imagem é, portanto, imprópria, tá? Então, ele te diz nesse textinho no começo que o foco desse objeto, coloquei foco 1 aqui, mas deixa assim mesmo, é 20 centímetros. O foco desse espelho é 20 centímetros, tá? Aí, então agora eu posso assim desenhar onde que o objeto estava no primeiro caso. O objeto estava aqui, ó. Por exemplo, tá, gente? Estava exatamente em cima do foco, por isso que não tinha imagem, tá? Então, decidiu afastar o objeto 40 centímetros no qual o objeto foi inicialmente colocado. Então, eu não coloquei o objeto a 40 centímetros do espelho. Eu afastei ele 40 centímetros do que ele já estava. Ele já estava a 20 centímetros do espelho. Então, agora ele vai parar em algum ponto aqui, ó. Tá? Essa distância que eu estou fazendo pontilhada aqui é 40 centímetros. Só que agora o novo P, ó, é 40 mais 20, 60 centímetros. Certo? Então, tinha que se ligar nessa questãozinha. Mas mantendo o eixo o objeto sobre o eixo e a frente da superfície refletora. Nessa nova situação, qual é o valor do aumento linear? Então, a formulazinha do estudo analítico de espelhos e lentes é a formiguinha fumou pó, por quê? Menos aqui, ficou um pouquinho ruim, deixa eu apagar. Pariu o índio ontem, tá? E nessa questão a gente vai trabalhar só com a primeira parte, a formiguinha fumou pó, porque já são os dados suficientes para resolver a questão. Então, o aumento, vamos calcular. O F, a gente já descobriu que é 20. A F, 20, menos a nova posição, a nova distância do objeto até o espelho é de 60. Então, vai ficar 20 sobre menos 40, o que é menos meio, marcando a alternativa B para essa questão da IA.